Nabal foi o marido de Abigail, que ficou conhecido na Bíblia por ser um homem impiedoso e inconsequente. A história de Nabal está registrada na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Nabal. Mas se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Nabal era um fazendeiro rico, descendente de Caleb, que vivia no sudeste de Hebrom. Ele morava numa cidade que se chamava Maom e apacentava seus rebanhos na fronteira de Judá. Nabal aparece na Bíblia na ocasião em que Davi e seus 600 homens buscaram refúgio naquelas terras no contexto da perseguição do rei Saul contra Davi. E de acordo com o texto bíblico, enquanto Davi e seus homens estiveram naquela região, eles protegeram os rebanhos de Nabal contra os ataques de salteadores do deserto e ainda mantiveram boas relações com os pastores que trabalhavam ali. Então, na época da tosquia das ovelhas, Davi enviou 10 de seus homens a Nabal, buscando alguma gratificação pela proteção prestada aos pastores dele. Essa gratificação seria muito importante para as condições de Davi naquele tempo, pois ele necessitava de provisões para seus homens. Mas apesar de toda a cordialidade dos servos de Davi, Nabal se comportou de forma muito rude. Ele alegou que não sabia quem era Davi e ainda insinuou que Davi não passava de um escravo que havia fugido de seu senhor. Então Nabal se negou a dar qualquer ajuda a Davi e a seus homens. E é nesse ponto que a Bíblia deixa claro que Nabal era um homem louco, mas por outro lado, sua esposa era uma mulher prudente. A sequência da narrativa bíblica conta essa história registrando que quando Davi ficou sabendo o que Nabal havia feito, ele pegou 400 de seus homens armados e partiu para atacá-lo. E foi então que alguns dos empregados de Nabal contaram a Abigail, a esposa de Nabal, tudo o que estava acontecendo. Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Na verdade, o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 25 e versículo 3, faz um contraste entre Nabal e Abigail da seguinte forma. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Ao saber que Davi havia reunido seus homens para destruir Nabal, rapidamente Abigail se empenhou em evitar a catástrofe que se aproximava. Ela preparou uma grande quantidade de provisões por conta própria e encaminhou uma oferta de paz a Davi. Ela pessoalmente foi ao encontro de Davi sem avisar seu marido. E quando Abigail viu Davi, ela desceu de seu jumento e se prostrou perante ele pedindo misericórdia. Ela apelou para a piedade de Davi e ainda lhe disse que Deus era com ele e certamente lhe daria um reino muito próspero. E por tudo isso, não havia necessidade de que ele derramasse sangue buscando fazer justiça com as próprias mãos. Então, diante do pedido de Abigail, Davi resolveu cancelar o ataque. Ele reconheceu que Deus havia enviado aquela mulher ao seu encontro para que ele não se manchasse com o sangue de Nabal. Davi também elogiou o bom senso de Abigail, conforme nós lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, entre os versículos 32 e 35. E quando Abigail voltou para casa, ela encontrou Nabal participando de um grande banquete. Mas como ele estava muito embriagado, de forma prudente, Abigail não lhe disse nada. Já no outro dia, pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, Abigail lhe contou tudo o que havia acontecido. Então, a Bíblia diz que Nabal sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Os estudiosos indicam que talvez Nabal tenha sofrido um ataque cardíaco, ou talvez um derrame, ou quem sabe um colapso de congestão. Seja como for, Nabal ficou nessa situação por 10 dias até que o Senhor o feriu e ele morreu. Sobre isso, o texto bíblico diz:
De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Ao saber da morte de Nabal, Davi entendeu que aquilo havia sido um ato de Deus que evitou que ele praticasse vingança com as próprias mãos. Davi sabia que Nabal havia lhe tratado com injustiça, mas o juiz de toda a terra estava atento ao que aconteceu e retribuiu a Nabal segundo a medida da sua própria maldade. E em seguida, Davi pediu a viúva Abigail em casamento. E essa história de Nabal, marcada por seu mau exemplo, serve de lembrete a todos os leitores da Bíblia. Nabal era um homem mau e irredutível. De acordo com o versículo 17 do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, o texto bíblico indica que ninguém conseguia nem mesmo conversar com Nabal. E curiosamente, esse nome, Nabal, no hebraico é uma palavra para louco. E sobre isso, os intérpretes dizem que o significado do nome Nabal transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura da impiedade interior. Então é possível entender que esse homem foi uma verdadeira personificação da loucura. No entanto, Nabal não agiu da forma que agiu por pura tolice, mas porque ele era insensível e cruel. Nabal não tinha qualquer consideração pelas questões éticas ou religiosas. O texto bíblico deixa claro que nem mesmo sua esposa podia contar com ele. E tudo isso significa que Nabal era um homem espiritualmente louco. O salmista no Salmo 14 falou sobre esse tipo de pessoa, quando no primeiro verso ele escreveu: Disse o nécio no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Pessoas do mesmo tipo de Nabal vivem como se Deus não existisse. Vivem como se jamais terão de prestar contas a alguém. Além disso, Nabal também se encaixa perfeitamente no perfil descrito pelo profeta Isaías quando disse: O louco fala loucamente, e seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Em outras palavras, Nabal era aquele tipo de homem que se preocupava apenas com si mesmo e com suas próprias riquezas. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário